bem com você? Aqui quem fala é o professor Paulo Pádua e hoje vamos fazer então a análise do nosso tão esperado edital da SpaceX, Escola de Formação Complementar do Exército. Faremos uma análise mais focada na disciplina de Ciência Contábil, né? Veremos lá as mudanças que houveram, não é mesmo? Bibliografia sugerida, os assuntos, se houver ou não mudança. Então vamos fazer a análise desse edital. Primeiramente, me apresentar para os senhores. Professor Paulo Pádua, aqui no CEPREM, desde 2017, perfeito? Sou QCO de Contabilidade, né, da turma de 2013, turma de formação 2013. Antes era sargento especialista de aeronáutica, turma de 2005. Perfeito, senhores? Um breve resumozinho aqui. Mas vamos então para o tão esperado assunto, né? Nosso edital da SpaceX Contabilidade. Mas antes de começar, sempre pinta aquela dúvida, né? Como eu começo a estudar, né? Por onde eu vou começar os meus estudos? Eu penso que essa preparação para o concurso tem que ter um foco em três pilares. Vamos botar isso aqui? Três pilares importantes para fundamentar o meu estudo e o meu estudo ser focado para aquele concurso. O primeiro pilar é conhecer o concurso ao qual eu estou me candidatando, ao qual eu vou prestar esse certame, né? Prestar esse concurso. Então eu tenho que conhecer ele. Conhecer ele o quê? Qual é a formação que é necessária, a idade, saber o que vai me esperar lá durante a formação, principalmente os concursos militares, onde existe uma formação, não é mesmo? Porque muitos concursos públicos você passou na prova, vai tomar posse, tem um treinamento ou tem aquele estágio probatório, é claro, mas não tem uma formação. Já nos concursos militares existe uma escola de preparação, uma formação. No caso da SpaceX, dura em torno de 9 meses, 8 meses, 9 meses a formação, tá? Então tem que conhecer para qual concurso eu estou prestando, conhecer um pouquinho do que me espera durante a formação e o que me espera também na carreira, não é mesmo? Para ver se é realmente aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo. Perfeito? Então, o segundo pilar seria qual? Para focar nos meus estudos. O segundo pilar será na análise do edital. No caso, normalmente a gente estuda pelo edital anterior até chegar a um novo edital, não é mesmo? O bom que os concursos militares é regularzinho lá. Todo ano tem um concurso, tem concursos que são 2 vezes ao ano. Então eu tenho uma série de editais que eu posso analisar e eu tento sempre focar no último, né? Naquele concurso que eu vou prestar, o edital daquele concurso. Essa análise que faremos hoje, um pouquinho do edital, perfeito? E o terceiro pilar dos meus estudos são as provas anteriores, para saber, porque no edital eu vejo o que vai ser cobrado, a bibliografia sugerida, perfeito? Só que nas provas anteriores eu consigo ver como aquele conteúdo é cobrado para o meu concurso. Porque cada banca cobra de um jeito, não é mesmo? E mesmo mudando as bancas, até aconteceu agora, a gente teve uma nova mudança de banca, mas mesmo as bancas mudando, o concurso existe uma mística ali naquele concurso, né? Existe uma forma de se cobrar naquele concurso. A gente vê que as provas da Marinha, por exemplo, os concursos da Marinha, quase todos, eles têm muita citação dos autores. Nas provas da SpaceX, a gente vê que traz muito, principalmente na parte de contabilidade, traz muitas legislações, então tem que saber das legislações. Até uns 5, 6 anos atrás, tinham muito focado, a contabilidade era muito focada nos cálculos, balancetes, balanços, né? Então eu tenho que saber como é cobrado aquele conteúdo que foi falado lá no edital nas minhas provas. E como eu vejo isso? Nas provas anteriores. Bom, o primeiro pilar, que é conhecer um pouquinho o concurso, a gente fez um vídeo recentemente, tá aqui, tá no AVA, né, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, tá no YouTube também, do YouTube do CEPREM. Vejam lá esse vídeo que a gente fala um pouquinho do que espera os senhores lá durante a formação da SpaceX, perfeito? Caso tenha alguma dúvida ainda, queiram tirar alguma dúvida, peguem o meu e-mail no começo desse vídeo, pode mandar um e-mail para mim lá, que eu sanarei essa dúvida com o maior prazer, perfeito? Então, essa parte de conhecer o concurso, conhecer como eu trabalharei
no Exército, como é a formação militar, a gente tem nesse vídeo aqui. O segundo pilar faremos então análise agora, perfeito? Faremos análise desse edital, do conteúdo programático previsto, da bibliografia prevista. E o terceiro pilar bateremos em sala de aula. O terceiro pilar, que é os estudos dos concursos anteriores, em cada matéria que nós formos ministrando durante o nosso curso, faremos pelo menos ali 5, 6 anos anteriores de questões, perfeito? 5, 6 provas anteriores ali faremos de questões. E além disso, temos também as turmas específicas de resolução de prova, né? Lá temos lá de 6 a 7 provas anteriores, todas corrigidas, comentadas em vídeo aula para os senhores também, perfeito? Então não tem desculpa para deixar de lado esses 3 pilares. Eu acredito que esses 3 pilares são muito importantes porque vão fundamentar, vão alicerçar o meu estudo para ele ser da melhor forma possível, para ele ter uma base sólida para eu conseguir sim a minha aprovação, a minha tão almejada aprovação, ok? Então vamos lá fazer a análise do edital, que é o nosso segundo pilar aqui. Bom, inicialmente o edital 2020 para a formação lá em 2021, né? A gente vai fazer o concurso agora em 2020 para a formação lá em 2021, vieram assim divididas as vagas, perfeito? Então, o nosso foco aqui é a área de ciências contábeis, não é mesmo? Então, em ciências contábeis, tivemos aqui, ó, 2 vagas garantidas aqui para o pessoal de contábeis. Não tivemos vagas separadas para candidatos declarados negros, tá? Tivemos só as 2 vagas de ampla concorrência, tá? Veja que a administração tiveram também 2 vagas e tem mais uma vaga aqui, ó, para candidatos declarados negros, perfeito? No total, para o quadro complementar de oficiais, são 28 vagas. Tivemos bastante vagas aqui divididas aqui na parte de magistério, né? Veja que tem a parte do pessoal de química, português, matemática, inglês, história, geografia, física, espanhol, biologia. Perfeito? Além dos senhores QCOs, também farão junto com os senhores lá na escola a formação, os capelães, né? Os capelães militares, pessoal, o padre e o pastor, né? Farão também com os senhores lá a formação. E nesse ano o pessoal de enfermagem e veterinária farão a formação na Escola de Saúde do Exército, né, na ESSEX, no Rio de Janeiro. E o pessoal, o restante do quadro complementar, né, essas vagas que estão aqui, nessas 28 vagas, mais o pessoal capelão farão a formação na Escola de Formação Complementar do Exército em Salvador, Bahia. Perfeito? Bairro da Pituba, bairro muito bom, muito tranquilo. Vejam lá o videozinho que eu falei, que lá temos tiramos bastante dúvidas sobre a formação, sobre esse período de formação. Perfeito? A inscrição está aberta agora de 17 de junho a 5 de agosto, perfeito? A prova marcada já 13 de setembro, perfeito? E mais o que? Para realizar a inscrição, o início 10 horas do dia 17, provavelmente até às 23 horas e 59 minutos do dia 5 de agosto, perfeito? Não percam o prazo, tranquilo? Mas o que nós podemos falar sobre o edital, essa parte inicial que é comum a todas as matérias, não é mesmo? Trago aqui o artigo 23, que muita gente acaba esquecendo aqui, que fala sobre a isenção, né? Que a isenção antigamente era só para pessoas que comprovassem a baixa renda e tudo mais. Agora temos outras situações que às vezes é importante, que a gente sabe que nosso dinheiro suado ali, às vezes uma economia dessa forma não é mal, né? Perfeito? Então temos quem pode ser isento? O pessoal doador de medula óssea, tá? Sejam doadores independentes de ganhar uma isenção. Mas aqui, doador de medula óssea, conforme a lei 13.654. Se não me engano, tem que ter lá o registro, tá? De doador, perfeito? Pessoas no cadastro único de programas sociais do governo, né? O cadastro único aqui também tem direito à isenção. Filho menor de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, incapacitados em ações, com mais o que? Da Marinha, Exército e Aeronáutica, né? E, além disso,
Aí sim, o pessoal que sempre foi, né, membros de família com baixa renda também tem direito à isenção da matrícula. Outro fato importante também é a gente atentar a isso no edital, essa parte aqui de como é computada a nossa nota, porque aqui deixa bem claro, não que a gente vai deixar de lado algumas matérias, mas qual o foco que a gente tem que ter sempre em mente. Bom, como é composta a nota inicial, né? Eles chamam aqui de nota do exame intelectual, né? A primeira parte do concurso, a parte que você vai lá fazer a prova. Bom, tem conhecimentos gerais, né? Português, história, geografia. Essa parte tem peso 1, tá? Tem peso 1. E conhecimentos específicos, essa parte tem peso 3. Normalmente nos concursos tem peso 2, a parte específica, né? No concurso do Exército, peso 3. E tudo isso é dividido por 4. Então, se eu tenho um tempinho, uma horinha a mais hoje, eu vou focar, a princípio, no específica. Não posso deixar nunca de lado conhecimentos gerais. Por experiência própria, o primeiro concurso que eu fiz para a escola de formação complementar, eu não deixei de lado, eu estudava bastante a parte gerais, só que eu fiquei, naquela época eu tinha que fazer média, eram 40 questões de conhecimentos gerais, né? 10 de cada uma, né? 10 de português, 10 de geografia, 10 de história, 10 de, eu escolhi espanhol, né? 10 de espanhol. Perfeito? Tinha que fazer 5 em cada uma. Tranquilo, não é mesmo? Mas na hora da prova, a matéria que eu tinha plena consciência que me iria bem, né? Que era a parte de geografia e história. Em geografia, eu fiquei entre a certa e errada em 3 questões. Eu poderia ter tirado 7, só que eu errei as 3 que eu fiquei em dúvida, então eu fiquei com 4. Então eu fui eliminado do concurso porque não fiz a média em uma delas. Hoje em dia, a média é geral, né? Soma todas, tem que fazer a média em geral, pode até zerar uma no caso, né? Mas fiquei por fora do conhecimentos gerais. Talvez se eu tivesse dado um gás a mais em conhecimentos gerais, perfeito. E a minha nota de específica era boa, então estaria dentro dos classificados ali. Então nunca deixe de lado também a parte de conhecimentos gerais. Pô, tem peso 1, vou estudar uma hora antes da prova. Não faça isso. Mantenha também um cronograma de estudo na parte de conhecimentos gerais. Mas lembrando que conhecimento específico tem peso 3. Então, cada uma que eu acerto de específica, eu tenho que acertar 3 de gerais para alcançar aquela pontuação, não é mesmo? Então não deixem de lado o conhecimento específico, é fundamental. O resultado final, já há alguns anos tem acontecido isso, né? Eu trago a parte de prova de títulos, né? Então eu tenho lá a nota do exame intelectual, que tem peso 7, essa nota que eu computei naquela fórmula inicial, então vou multiplicar aquela nota por 7, e a prova de títulos, os títulos que eu vou apresentar, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, publicações, vejam quais os títulos são necessários, tá? Caso tenham dúvidas, deixem no fórum da disciplina aqui, dessa parte inicial, ou mandem um e-mail para mim que a gente vai ajudar os senhores nisso. Quais os títulos são possíveis ser pontuados. E é importante isso, porque aqui, ó, peso 3 para ele. Peso 7 naquela nota inicial, aquela nota inicial eu vou multiplicar por 7, e a nota da minha prova de títulos vou multiplicar por 3. Tudo isso eu divido por 10, aí sim tenho minha nota final. Perfeito? Tranquilo? Então, vimos como é computada a nossa nota. Perfeito? Outra fase importante do nosso concurso que a gente tem que ficar ligado aqui desde o começo, a parte do exame físico, né? Então, o que eu tenho que fazer o mínimo ali? Corrida de 12 minutos para homem e para mulher. Para homem, 2.350, tranquilaço, não é mesmo? Caminhando rápido ali a gente consegue, não é mesmo? E para o segmento feminino, 2.000 metros. Tranquilo? Flexão de braço, homem, 19 flexões, beleza também. E mulheres, 10 flexões. E por último, aqui temos que atentar também que ele deixa bem claro aqui, ó, sem apoio de joelho no solo. Então, a princípio, todo mundo aqui sem apoio de joelho no solo, tá? Pessoal, treinando, começando agora a treinar,
Quando chegar no dia do exame, lá deve ser outubro, né? Outubro, novembro, no dia do exame, vamos estar fazendo esse mínimo tranquilo aqui, perfeito? Sem pânico nenhum. E abdominal, tranquilão, 30 para homem, 27 para mulheres, perfeito? Tempo limite aqui para abdominal, 3 minutos. 3 minutos de você fazer as 30 para homem, 27 para mulheres. Perfeito? Começando hoje, até uma forma de desopilar, né? Estudei um pouco, vou caminhar, boto fone de ouvido, vou ouvir na aula, perfeito? Faz a caminhada, depois de 1 ou 2 semanas começa um trotezinho, depois a corrida, vocês vão ver que no dia do exame vai estar tranquilo. E o ideal é que os senhores façam muito mais do que esse exame, né? Porque quando chega na prova, como a gente falou naquele vídeo que eu sugeri no começo, tem um exame físico lá que vale nota, né? Não inicial. Inicial, a gente vamos preparar os senhores. O exame físico vale nota é mais para o final da preparação, né? Lá quase no final do ano, quase na formação. Esse sim vai valer nota. Mas quanto melhor eu já chego na escola, melhor eu vou fazer todas as etapas, né? A parte que pede esforço físico. Então, quanto melhor condicionamento eu estiver, melhor me sairei na prova de tiro, na prova de física mesmo, nos campos, né, que os senhores farão lá. Então, quanto melhor eu estiver preparado, mais fácil. Assim, dificilmente vou me lesionar, tá ok? Então é importante essa preparação agora durante o estudo que a gente acaba deixando de lado, né? Vou só papirar ali. E quando a gente papira, a gente gosta de um chocolatinho também, gosta de uma Coca-Cola para ficar acordado. Então é importante desde sempre, desde o comecinho agora, fazer também essa preparação, esse acompanhamento físico. Perfeito? Então, partimos então aí sim para o que interessa, né? A parte do edital, e vamos fazer de início uma comparação do último edital, né? O edital de 2019 com o edital atual agora, o edital 2020 para a formação lá em 2021. Perfeito? Faremos essa análise para ciências contábeis, tá? O pessoal de administração, o Joel está fazendo lá a análise também. Cada um dos professores, o pessoal de direito, vai ter um professor lá de direito, tá ok? Então, a nossa análise aqui de contábeis. Falaremos o que então? Relação de assuntos, se houve mudança, né? E bibliografia. E em seguida falaremos um pouquinho a mais sobre cada um dos assuntos, né? Os pontos-chave dos assuntos e os pontos-chave das bibliografias, perfeito? Inicialmente vamos fazer essa comparação então, 2019 com 2020, tranquilo? Então vamos lá. Relação de assuntos 2019, relação de assuntos 2020. Tá aqui do lado aqui. Olhem, senhores, houve diferença? Não houve diferença. Senhores, os mesmos, até a gente fala, os mesmos equívocos de uma pontuação, de um espacinho a mais, eles continuam os mesmos. Deixa eu só pegar o edital aqui que eu tenho impresso, para não me deixar mentir. Bom, vamos lá. Item 1, administração. Tá igualzinho os 2 anos, não tem mudança nenhuma. No item 2, administração pública. Fazer um parênteses aqui, uma para a gente, não sobre o item, sobre análise do edital. Senhores, peguem o edital dos senhores, é um conselho, né? Imprima, marque, veja até para acompanhar o estudo dos senhores, marquem cada ponto que os senhores tenham dúvida, quando vão estudar cada ponto. Eu até aconselho trazer ele para uma planilha e vir trazendo esses pontos. Vou até tentar depois trabalhar isso e deixar um padrão para ajudar os senhores no estudo, né? Para a gente ver, não, essa aqui eu estudei na aula tal, com o professor Pádua, essa aqui eu estudei com o professor Joelson, essa aqui eu estudei com o professor Alexandre, vai botando o nomezinho lá, vai botando, nossa, aqui eu estudei dia tal, bota a data do estudo, quando eu tenho que fazer uma nova revisão. Então é importante eu saber tudinho que vai ser cobrado, tá? É uma dica até para balizar o estudo, tá? Para acompanhar o estudo dos senhores. Então agora voltando, né? Então a administração, como falamos, o item 1 está igualzinho nos 2 anos. E me atrevo a dizer, nos 5, 6, 7 últimos anos, não houveram mudança significativa em nenhum dos itens aqui. Tem sido repetido os itens. No item 2,
A princípio parece que houve mudança, mas não houve. O que aconteceu aqui? O item 2 ele é dividido em letra A, letra B, e a letra B teria cinco divisões, né? A letra B, a parte de licitações, aí teria lá o número um, princípios, 2, definição de serviço técnico, 3, e por aí vai. Só que eles comeram mosca aqui, botaram, em vez de botar B, botaram o número um, aí ficou as demais desalinhadas. Mas se você pegar o texto aqui, tá igualzinho nos 2 anos. O item 3, o orçamento público. Aquele tijolão de texto, tijolão de assunto, muito assunto do orçamento público. É pesado para o nosso concurso, realmente tem muito assunto. Contabilidade pública não é diferente, também muito assunto. Aí eu só abro um parênteses aqui que o último item está no ano de 2020 parecendo que é o item R, auditoria governamental. E o S parece que não teve, que o S teria no ano de 2019. O S, o que seria em seguida, seria o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. E está aqui, só esqueceram de botar o Szinho do lado, tá? Na hora de digitar lá, deve ter dado um delete lá, porque no ano de 2017, no ano de 2019, era a 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Eles modificaram, botaram a 8ª edição, né? E só que aí esqueceram de botar o S de novo lá. Perfeito? Item 5, igualzinho também. Perfeito? Item 5 está igualzinho. E só deram um errinho lá na hora de justificar a coluna dos assuntos, tá? O item 6, contabilidade de custos, igualzinho também. Perfeito? Ah, tem uma letra a mais, vai até a letra K agora os assuntos. A, B, C, D, E, vai até a letra K. Não, é a mesma coisa. Se você olhar, no ano de 2019, a letra J, que é método, web e Kaizen, estava dentro da I. Aí nesse ano eles pegaram e botaram uma letra separada. Tá? Então não houve adição de conteúdo aqui não. O mesmo conteúdo. Item 7, contabilidade geral, igualzinho. E para tirar a prova real, todo ano tem falado isso. Para tirar a prova real, que o edital está igualzinho de um ano para o outro, no item número 8, análise de balanço, todos os itens anteriores, os subitens são letras. O item número 8 são números, tá? Veja lá, o item 5, A, B, C, D, os subitens. Item 6, A, B, C, D, os subitens. Chega no item 8, são números 1, 2, 3, 4, e vem se repetindo isso em todos os editais anteriores, tá? Todos os subitens são letras, chega no número 8, ele bota número, e esse ano foi igualzinho. Então, para ver que é quase o mesmo edital, tá? Tiveram modificações na bibliografia. Modificações que eu considero que sejam muito boas e úteis, tá? Pontualmente uma coisa que ficou assim estranho, mas foi muito útil as modificações. Bom, o que então modificou do edital 2019 para o edital 2020? Bom, na bibliografia foram retirados 14 livros. Então temos 14 livros a menos na bibliografia. Isso é bom, professor? Bom, alguns dos livros que foram tirados um livro chaves não só para o nosso concurso da SPSEX, mas são livros chaves para a disciplina de contabilidade como um todo, para os concursos públicos como um todo. Vou pontuar quais são eles, tá? Quando a gente for falar dos assuntos específicos. Mas foram retirados 14 livros. Deu uma enxugada, ainda temos muita. A bibliografia ainda é bem extensa, principalmente na parte legal, nas leis, decretos. Isso eu acho muito, muito importante, porque baliza os nossos estudos para essa parte legal também, que o nosso concurso da SPSEX, principalmente de contabilidade, foca e preza muito pela legislação, traz lá a letra da lei, por isso que a gente sempre bate quando está falando, bate em sala de aula, quando a gente está falando sobre assuntos que tem uma legislação por trás, principalmente na contabilidade pública, não é mesmo? Contabilidade pública, orçamento público, quando tem uma lei por trás, eu tenho que conhecer aquela lei, eu tenho que ler, saber, reler, tela impressa, marcar, colar na parede, eu tenho que saber a lei, porque na prova, muitas das vezes, na sua maioria das vezes, na maioria das vezes, né, é cobrada a letra da lei. Ctrl C, Ctrl V, modifica uma coisa, então tem que saber a lei. Diminuindo a bibliografia, diminuindo
os livros, dá uma enxugada, me ajuda a direcionar como está sendo o estudo, mas alguns desses livros, eu digo uns 3 desses livros que foram tirados aqui, eram livros chaves, livros importantes, que não deixaremos de estudar por eles, porque eles trazem a matéria de forma bem ampla, de forma bem explicada. Então, algum deles ainda iremos utilizar, tá ok? Mas é bom, no contexto geral, é bom porque está mostrando, está dando uma enxugada. Não preciso ter 4, 5 livros da mesma matéria, do mesmo assunto. Se eu tiver 2, tá bom. Digo aqui na bibliografia. Se eu tiver um para estudar, perfeito. Um para estudar com o nosso direcionamento, com essa apostila do curso, vou para o 10. Perfeito? Então, continuando, o que mais foi modificado? Esses são os 14 livros que foram retirados, tá? Primeiro lá, vamos bater só alguns, né? Foi tirado o Planejamento e Controle, do Corrêa Neto, Gestão Estratégica, Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, do Leôncio, um livro que era muito interessante. Os livros da Diana Vaz, né? Na verdade, os livros da Diana Vaz, Contabilidade Pública e Fundamentos de Auditoria, eles substituíram um só por um só de contabilidade, tá? Então, tiraram 2, incluíram mais outro e mais atual, tá ok? Aí sim, ó, tiraram o livro de contabilidade empresarial do Marion. É complicado, porque é um autor base para vários concursos, né? Contabilidade básica, também do Marion, retiraram. Análise das demonstrações contábeis do Marion, também tiraram. Então, esses 3 livros aqui, a gente sentiu muito com a ausência dele, porque eram livros básicos. Tudo bem que contabilidade empresarial, ano passado caiu bastante, né? Mas nos anos anteriores não estava sendo cobrado. Menos mal, não foi um livro de contabilidade pública forte, né? Aí tiraram aqui Controladoria Nascimento, tá ok? Engraçado que tiraram 2 livros de controladoria, né? Nascimento e lá embaixo o do Valmor. No item 12, Valmor também controladoria e governança, também tiraram ele, tá? Outro livro que a gente sentiu muito de ser tirado, Osni Moura Ribeiro, Contabilidade Básica, né? Contabilidade Básica fácil ali. É estranho ser tirado porque são livros que são fundamentais para os concursos. Talvez tiraram pelo seguinte motivo. São livros básicos para a contabilidade, né? Marion, Osni Moura, Ribeiro, mas são livros que realmente a banca não tem explorado tanta parte de contabilidade geral, contabilidade empresarial. O último concurso foi exceção, caíram algumas questões, né? Mas ao longo dos anos não estava sendo tão cobrado. Então, talvez por isso eles deram essa enxugada. Perfeito? Então, esses são principalmente os livros do Marion e os livros do Osni, que sentimos falta na hora que é tirado assim. Então, dos 14, 4 ali que a gente fica assim, poxa, tiraram o livro. Mas não quer dizer que se eu os tenho, algum desses livros, que eu tenho algum desses livros, não quer dizer que eu não deva mais estudar por eles, tá? Existe uma história do concurso e esses autores não ensinam nada que seja diferente de outros. E o nosso concurso não é focado, como na prova da Marinha, por exemplo, a prova da Marinha é focada muito nos autores, né? Como o autor trata determinado assunto. No nosso concurso, tirando o último, né? O último sim, ele citou uns 3, 4 autores, só que foi de forma ampla, né? De forma que, mesmo que eu não tenha lido o livro daquele autor, aquela definição que foi dada, eu conheço. Porque foi dada em sala de aula, foi dado com base em outros autores também, foi dado com base na legislação, então não foge, tá? O nosso concurso não foge para pontos específicos divergentes de um autor. Perfeito? Então, continuando aqui, bibliografia. Teve mudança na bibliografia? Bom, teve a mudança desses 14 autores que foram retirados. Como eu disse, no geral, foi uma coisa positiva, porque deu uma enxugada um pouquinho na bibliografia, estava muito extensa. Tirando aqueles 4 livros, né? Os 3 do Marion e do Osni, todas as outras retiradas, não que fossem livros
secundários, não, eram livros bons sim, mas temos livros que já nos suprem cada uma das disciplinas dentro da bibliografia. Perfeito? Outra mudança que houve na nossa bibliografia foi a atualização. Isso foi maravilhoso. A atualização dos livros que estão sendo sugeridos aqui. Edições mais recentes. Isso é importante porque, às vezes, em sala de aula, quando a gente já dá uma matéria, olha, a bibliografia fala da edição 1800, só que atualmente a edição 2017, 2018, a edição mais atual daquele livro, está corrigindo tal erro, está de acordo com a lei tal. Então a gente tinha que mostrar o que era certo e o que é certo agora. Com essa atualização do nosso conteúdo, da nossa bibliografia, fica muito mais fácil. A gente não tem que se preocupar mais com o que passou, e sim com o que é agora. Porque na prova de história que a gente vai se preocupar com o que passou, né? Lá em 1804. Agora não, agora a gente tem que se preocupar com o que está atual, o que está valendo, não é mesmo? Principalmente com essas mudanças que nós temos tido na contabilidade empresarial, na contabilidade pública, então a gente tem que estar sempre ligado no atual, no que está vigorando. Perfeito? Não que se fosse cobrado uma coisa que não é atual, mesmo estando na bibliografia, a gente poderia recorrer, não é mesmo? Não, apesar do autor tal falar isso, atualmente a lei proíbe tal coisa. A gente poderia montar facilmente um recurso, mas poderia ser negado, né? Poderia ser indeferido aquele recurso, tá? Deferido, né? Deferido, negado aquele recurso. Perfeito? Então, continuando então, a gente viu que a bibliografia ficou mais atual. Exemplo, cadê aqui? Deixa eu pegar aqui a bibliografia. Já no comecinho fala lá, o livro do Almeida, né? Curso de contabilidade introdutória com IFRS e CP6. A edição 2018. Antes era a edição 2010. Veja, 8 anos aí de atraso. Esse ano eles corrigiram isso. A edição mais atual é 2018. Mesma coisa, o mesmo autor com o livro de auditoria. Ele trazia lá, trouxe agora 2017. Antes era 2012, tá? Outro livro, esse recente e muito bom, que vai ser a base para os nossos estudos em análise de balanço, tá? Que como saiu lá o do Marion, esse vai ser a nossa base, né? A Saf Neto, Alexandre Saf Neto, Estrutura de Análise de Balanço, livro fresquíssimo de 2020, perfeito? Tem lá nas melhores livrarias, até virtuais, aí fica fácil a gente comprar o livro, perfeito? Edição 2020. A Saf Neto também, antes, esse livro era versão 2012. O próximo também do Asaf Neto, que a edição agora é a quarta edição 2019, antes era 2009. 10 anos de lacuna aí. Tem sempre melhorias, sempre atualizações. Nessa parte de análise e balanço, eu ter uma versão anterior não é tão complicado, não é tão problemático, porque não houveram na parte de custos, contabilidade gerencial, análise de balanço, para concurso público não houveram grandes modificações, tá? Mas na contabilidade, por exemplo, o primeiro livro, Contabilidade Introdutória, é importantíssimo ter a última edição. Se eu tenho uma edição muito antiga, eu tenho que fazer essas atualizações, tá? Porque, como a gente vê aqui, é com base no IFRS, com base no CP6, então está bem atualizada. Outro livro aqui que teve uma grande mudança, assim, vamos ao último lá, Piscitelli lá, Contabilidade Pública, 2019. Antes ele era, se eu não me engano, cadê Piscitelli aqui? Era a versão 2014. Teve 5 anos de diferença, mas em 5 anos, de 2014 para 2019, houveram grandes mudanças na nossa contabilidade pública. Então é importante, principalmente na parte de contabilidade pública, eu ter livros de 2017, 2016, 2017 para cá. Tá ok? Até o Giacomoni, ó, 17ª edição, ano de 2017. Antes, se eu não me engano, era a versão anterior do Giacomoni. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Giacomoni, versão anterior, 2014.
tá? Então, é um livro mais atual. Se eu for investir agora, eu invisto no mais atual. Perfeito? Principalmente nessas áreas. Livros que eu posso comprar mais antigos. Contabilidade de custo, contabilidade gerencial, análise de balanço. Esses eu posso comprar mais antigos, ou se eu tenho mais antigos, posso estudar por eles. Contabilidade pública, auditoria também, mas orçamento público, tá? Esses três eu tenho que ter os mais atuais possíveis. Se eu tenho livros antigos, eu tenho que estar sempre preocupado se houve modificações naqueles temas que eu for estudar. Agora sim, vamos ver então os assuntos básicos, nossos 8 assuntos básicos do nosso edital e falar um pouquinho deles. Fizemos essa comparação, então resumindo agora a comparação que nós fizemos. Assuntos base, não houveram modificações, são os mesmos assuntos base, tá? Não houve modificação, não houve aumento de algum item, diminuição, não houve, tá? Se eu olhar lá no comparar os dois editais, se tiver alguma letrinha a mais, algum número a mais, veja se não houve um desmembramento, tá? Como a gente comentou mais à frente. Bibliografia, aí sim, houveram modificações. Saíram 14 livros que estavam previstos e os que ficaram foram todos atualizados, tá? Os que não houveram atualização porque não tem edições novas, os livros, mas a sua maioria, a sua grande maioria foi atualizado, tá? Abra um parênteses aqui para uma gafe que ocorreu também aqui, quando ele fala aqui do Manual de Contabilidade Pública, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, nosso MCASP, ele fala que vai ser a 8ª edição que vai ser base para a nossa formação da prova. E ele fala válida a partir de 2017. A 8ª edição é válida a partir de 2019, tá? O 2017 era a edição anterior, a 7ª edição, válida a partir de 2017. A 8ª é a partir de 2019, mas isso não impede, não invalida nada ali, tá? Então, ele trouxe o mais atual possível, isso é perfeito, é maravilhoso para a gente, que a gente vai estudar, vai estar estudando com material atual, não vamos ter que fazer adaptações, falar que não é mais assim, e ter que aprender o que era certo em outro momento e o que é certo agora. Então, agora já tem que saber o que é certo agora, e é o que interessa para a gente. Perfeito? Então, vamos falar desses 8 itens base aqui. Parte de administração, não é tão explorado no nosso concurso, é uma, duas questões que podem sim me tirar do páreo, claro, então tem que dar uma atenção sim para a parte de administração, mas as nossas apostilas, as nossas aulas suprem, não preciso investir, bem que provavelmente os senhores devem ter, né, livro do Kevin Nato, coisas desse tipo, mas não tem que me aprofundar, comprar livros sobre esse tema. Parte de administração bem tranquilo, nosso PODC aqui, né? Planejar, organizar, dirigir, controlar e coordenar, né? Bem tranquilo aqui, tá? Para a gente tirar de letra com as nossas aulas. Administração pública, a base dessa matéria, Decreto-Lei 200, que é falado aqui, licitações, né? 866, ali também a Lei Complementar 123, a Lei 11.598 e as alterações, tá? Mais o que? Parceria público-privada, Lei 11.079, também tem que ter. Então, nesse tema, eu não preciso me preocupar em bibliografia, e sim, na bibliografia, legislação. Tem que ter legislação, tem que conhecer legislação, estudar com as nossas apostilas, estudar em sala de aula, que eu vou ter bom isso nessa matéria, nessa disciplina. Orçamento público, aí sim, o tema aqui é extenso, é grande. Aqui eu tenho que ter uma mescla de legislação e sim os livros. E quais os livros sobre esse tema? Bom, importante aqui nesse tema, deixa eu ver aqui se eu tirei já até, botei a versão atual que está sendo cobrado para orçamento público, James Giacomoni. Esse livro supre e muito para o nosso concurso. Um pouquinho até da contabilidade pública também, né? Eu pego contabilidade pública e orçamento público aqui com esse livro. Fundamental, temos que estudar por ele, tá? E o manual técnico de orçamento, tá? A versão mais atual, eu posso. E ele tá online, né? Não preciso nem me preocupar. Online lá eu acesso ele e supro essa matéria orçamento público. Perfeito? Então, aqui já vemos que os assuntos
vão ser necessários sim ter algum livro. Vamos voltar aqui para o assunto? O que é importante de orçamento público? Quase tudo, não é mesmo? Vamos ver lá. PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a nossa LOA, né, a nossa Lei Orçamentária Anual. Vamos ver os créditos adicionais, princípios orçamentários, que é muito explorado no nosso concurso. Vamos ver mais o que? Composição da dívida pública. Vamos ver estágio da receita, estágio da despesa. Vamos ver mais o que? A despesa e a receita como um todo, né? Vamos ver resta a pagar. Vamos ver mais o que aqui? Deixa eu pegar uma colinha aqui do que está na tela aqui. O ciclo orçamentário, né? Ciclo orçamentário, processo de elaboração, proposta, né? Ciclo orçamentário ali, parte de elaboração, discussão, votação, aprovação, execução e a prestação de contas, tranquilo? Parte de prestação de contas também a gente vai ver na parte de tomada e prestação de contas, vamos ver um pouco mais a fundo. Aqui no tema orçamento público e no tema contabilidade pública é mencionado quem? A nossa lei de responsabilidade fiscal, a nossa LRF. É um tema importantíssimo que a gente em sala, em aula, a gente até desmembra. A gente tem uma aula específica até só de lei de responsabilidade fiscal. Mesma coisa a lei 4.320, a gente tem uma aula de lei 4.320. Apesar de, em orçamento público e em contabilidade pública, a gente citar essas duas leis, né? Lei Complementar 101 e a lei 4.320, elas também são temas de aulas separadas. A matéria orçamento público e a matéria contabilidade pública, elas são muito afins, né? Elas estão muito ali unidas, tem muitos assuntos em comum. Então, é importante a gente estudar também em conjunto essas duas matérias, mas temos aulas de orçamento público, em média, aí, 6 aulas de orçamento público, e em média, 4 a 6 aulas de contabilidade pública. Além disso, pelo menos uma aula de LRF, uma aula de Lei 4.320. Tá ok? Continuando então, vimos então que o Giacomoni e o MTO suprem nossa matéria. Próximo tema, contabilidade pública, também muito grande. Aqui vamos ver os demonstrativos contábeis, né, os balanços. Vamos ver os lançamentos contábeis, na parte como é composto o patrimônio público, como é feita a contabilização dos principais fatos contábeis. Perfeito? Mas o que? Aí veremos também de novo resta pagar, dívida pública, dívida ativa, tomada e prestação de contas, perfeito? E aqui falamos também um pouquinho de LRF. Então é um assunto bem amplo, contabilidade, está muito vinculado com os temas estudados lá em orçamento público. A sequência normalmente a gente dá orçamento público e depois contabilidade pública, tá? Na contabilidade pública a gente aprofunda um pouco mais. Tranquilo? E é bom que é uma revisão também de orçamento público. 2 livros foram tirados aqui, livros bons, que se os senhores ainda tiverem eles, podem também dar uma papeirada por eles, tá? Mas eu acredito que foram tirados porque eram versões bem antigas e tem bastante coisas que estão defasadas, digamos assim, né? Foi o livro da Diana Vaz, Contabilidade Pública, e o livro do Leôncio, Valmir Leôncio, A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, tá? Então, livros básicos que nós temos atualmente, Kohama, Hélio Kohama, junto com o Giacomoni lá, supre muito bem essa parte tanto de orçamento quanto de contabilidade pública, e o nosso MCASP, né? Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição, válida a partir agora de 2019. Tá ok? Já supre bastante. E acrescenta aqui o MTO para a gente também nessa parte de contabilidade pública. Tá? Dentro de contabilidade pública tem alguns itens lá, que a gente vai ter a aula separada deles também, né? Parte de auditoria. Interessante que ele traz agora as versões até mais atuais, né? Traz do Cavalcante lá, Marcelo Almeida, né? Marcelo Cavalcante Almeida, Auditoria, Abordagem Moderna e Completa. E traz do Domingos Pobel de Castro, né? Auditoria, Contabilidade e Controle Interno no Setor Público. São as duas bases para a parte de auditoria e controle. Tá? Tendo qualquer um dos dois, supre totalmente. O Almeida é um pouco mais tranquilo a leitura, mais gostosa, mais palatável, né? Se puderem optar por tiverem que optar por um deles, o Almeida fica mais fácil para o nosso estudo, tá ok?
teremos aulas também específicas, apesar da auditoria no edital estar junto com contabilidade pública, a gente tem aula separada também nessa matéria, ok? Já vimos aí então como ter aula de orçamento público, contabilidade pública, LRF, 4.320, auditoria e controle, tá? 5 aulinhas já separadinhas, apesar de termos visto só 2 temas, 5 temas diferentes para a aula. A gente desmembra para ficar mais fácil para os senhores assimilarem todo o conteúdo. Tranquilo? Continuando então, contabilidade geral. Contabilidade geral não era tão explorado no nosso concurso. E os seus temas aqui são repetidos, como eu disse, há muitos anos, né? Função preliminares, demonstrações contábeis, né? Elaboração das demonstrações contábeis, principalmente balanço patrimonial e DRE, normalmente são os mais explorados em todos os concursos, né? Medidas preliminares para elaboração do balanço, parte de balancete, né? Ajuste ali de contas para balancete. Consolidação das demonstrações contábeis, classificação e conceitos de fatos contábeis, lançamento de métodos de partidas dobradas, né? Lucas Pacioli aqui. Registro de operações típicas, né? Saber quando eu vou debitar ou creditar, tá? Natureza da despesa dos elementos patrimoniais, tá? As contas de resultados patrimoniais, né? Que a gente vai usar muito lá na nossa DRE. Equação patrimonial, né? PL igual ativo menos passivo, né? Mais o que? Avaliação dos ativos e passivos, inventários, permanente, periódico, apuração do resultado, né? Nossa DRE ali, princípios contábeis, apesar de da lei 700, a resolução 750 ter sido extinta, a nossa estrutura conceitual traz lá que, apesar da extinção, todos os princípios contábeis vão estar abarcados dentro da legislação. Então, eu tenho que saber, sim, os princípios, né? Nosso Precoca, né? Prudência, registro do valor real e tudo vai mais, ok? Alterações introduzidas para a Lei 11.638, lá de 2007, e a 11.941 de 2009, e os pronunciamentos técnicos dos comitês, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, nosso CPC, né? É um tema, a contabilidade geral não é tão cobrado no nosso concurso, diferente do concurso da aeronáutica, que tem na última prova para contador, cobriu bastante a parte de contabilidade geral, e anteriormente ele não estava cobrando nada também, né? O nosso concurso, no último concurso, tiveram algumas questões sim aqui de contabilidade geral, então acendeu aquela luzinha que estava há muito tempo apagada já, a luzinha vermelha acendeu, então é uma matéria que pode ser um diferencial. Tem que sim dar uma atenção para ela, tem que saber cada um desses pontos aqui. Mas acredito que os senhores tiveram muito boa formação dela nos bancos acadêmicos, não é mesmo? Porque contabilidade geral, contabilidade empresarial avançada, é o carro-chefe das nossas faculdades, não é mesmo? A parte de contabilidade pública, orçamento público, auditoria, que normalmente vem defasada, que a gente tem que correr atrás agora na preparação. Então, acredito que os senhores têm uma boa bagagem de contabilidade geral, contabilidade de custo, então agora é só a gente lapidar isso para deixar perfeitinho para o nosso concurso. Tranquilo? Vamos lá. E qual a bibliografia sugerida para esse tema? Bom, senhores, 2 livros base para esse tema foram retirados, tá? Assim, é estranho, porque são livros que estavam atualizados, tá? Não estavam defasados, tá? E eram livros que nós estudamos nos bancos acadêmicos, nós vemos na maioria dos concursos públicos, mas eles foram retirados. Não vamos brigar, não vamos achar ruim, tá tranquilo, vida que segue. Só tenho eles, você tem que comprar outro. Não. Em sala de aula vamos bater se tiver algum ponto diferente do autor que está agora na banca, que é não é que mudou, né? Ele já estava também, né? O autor, mas que vai ser a nossa base agora para a formação do nosso conhecimento. Esses livros ainda suprem muito bem, mas foram retirados. Nós temos que mencionar isso, né? Osni Moura Ribeiro, Contabilidade Geral Fácil, e Contabilidade Empresarial do Marion, aquele livrão grandão, né? Foram retirados os 2. Qual é a base agora para o nosso concurso? 2 livros, um
que é unanimidade, assim, com certeza os senhores já tiveram ali vivência de praticar com ele, que é o FIPECAF, né, que são vários autores ali, que é o Manual de Contabilidade Societária, perfeito? Tranquilo? E Marcelo Cavalcante de Almeida, livro atual, se eu não me engano é agora de 2019, né? 2018, livro de 2018, que está atualizado, bem atualizado mesmo. Então eles optaram por manter esses dois principais livros e vai ser a base para a formação das nossas aulas. Tranquilo? Outro tema, contabilidade de custo, é um tema que não houveram modificações nos últimos séculos, digamos assim, para o nosso concurso, tá? Mas é um tema que tira muita gente boa porque a gente acaba não praticando muito a munheca, né? O raciocínio, que muitas questões de custo, de análise e gerencial são questões de interpretação, né? Questão de que eu tenho que fazer questões anteriores, tenho que fazer questões até mesmo de outros concursos, questões de simulado que nós fazemos também, né? Então tem que ter a prática. Nesses assuntos aqui eu tenho que ter prática. Prática de vivência de questões, tá? Manter, exercitar para o cérebro ficar lá musculoso, tranquilo? Então vamos lá. Conceitos, terminologia de custo, né? Classificação de custo, direto e indireto, fixo variável, os elementos de custo, né? Matéria-prima, mão de obra e os custos indiretos de fabricação, né? Apropriação e contabilização dos custos, taxas departamentais, né? Descargas unidirecionais e recíprocas, teve até a questão, se eu não me engano, 2017, acho que foi 2017, que eles tentaram fazer uma descarga recíproca, né? A gente comentou e tem comentado essa questão, que falharam ali, não tinha como chegar ao fim dela, né? Ficou no final dízimas periódicas ali e na hora da resposta, na hora das alternativas, não tinha nenhuma que se aproximava. Aí, anulada a questão. Apuração de custo, né? Custo para absorção, variável ou direto. O ABC, né? Baseado em atividade. O padrão. Contabilidade de ganhos, método WEP e Kaizen. E por último aqui, custos nas entidades públicas. No concurso da Marinha, não, da Aeronáutica. Concurso da Aeronáutica do EAP tem um item específico lá, a parte de contabilidade, manual de contabilidade de custo do setor público. Aqui ainda não chegou nesse ponto, não temos na nossa bibliografia, mas tem um manual de contabilidade de custo do setor público que tem especificidades lá para o setor público. No nosso concurso do Exército ainda não tivemos nenhum direcionamento nesse sentido. Esse item J, já há muito tempo ele está ali, custos das entidades públicas, mas nenhuma questão, pode ter até uma questão falar, a unidade, a organização militar tal, foi apurar o custo, mas aí utiliza a contabilidade de custo empresarial. Não tem nenhuma diferenciação. Esse item aqui é só para deixar uma pulguinha atrás da orelha, mas a gente tem acompanhado, não tem tido nenhum direcionamento para a contabilidade de custos próprio do governo federal, nenhuma diferenciação. É a nossa contabilidade de custo empresarial mesmo, tá? Tranquilo? Continuando, livro, Eliseu Martins supre muito bem. Inclusive, esse livro do Eliseu Martins tem um livro de questões. É legal que eu tenha também o conjunto ali, né? Para eu praticar. Perfeito? Contabilidade gerencial, assunto bem interessante, muito. Assim como a contabilidade pública e o orçamento público estão muito entrelaçados, na contabilidade empresarial, temos três matérias bem entrelaçadas, né? Contabilidade de custo, contabilidade gerencial e análise de balanço. Elas são bem entrelaçadas, né? Uma utilizando informações da outra. Tá? Até fica difícil na hora da gente fazer a separação. Ah, esse assunto é tal coisa, esse assunto. Porque muitas vezes, numa mesma questão, eu vou falar sobre. Eu vou ter que classificar custo, fixo variável, que estaria dentro da parte de contabilidade de custo. Eu vou ter que fazer uma relação custo, volume e lucro. Vou fazer, às vezes, um índice, usar margem de contribuição. Então, está tudo meio que entrelaçado, né? Aqui, o que destaco na contabilidade gerencial? Custo, volume e lucro, né? Para análise ali. O balanceio de scorecard,
eu saber as definições, né? Os autores, tudo mais, saber as variáveis, né? As 4 variáveis lá do Balanced, Scorecard. Mais o que aqui? Saber os orçamentos, a diferenciação, orçamento flexível, contínuo, orçamento base zero, orçamento por atividade, estratégico, mais o que? Análise de investimento, demonstração de fluxo de caixa, saber como ele é composto, tá? Fluxo de caixa simples também. E mais o que? Acho que é o que mais relevante aqui, principalmente a parte custo, volume e lucro. Eu saber analisar e fazer as questões. Livros nesse tema, volto aqui com o Eliseu Martins, é claro, e um focado, o Crepaldi, os Crepaldi, né? O Silvio e o Guilherme Crepaldi, contabilidade gerencial. Qualquer edição que eu tenha, supre bastante. Análise de balanço, aqui que eu falei, aquele negócio da numeração, se você for ver, todos os anteriores são letras, ó, A, B, C, D, tá vendo? Vou voltar mais na frente lá. Cadê? Ó, número 5, A, B, C, D, tá vendo? Os subitens eram letras. A ponto, B ponto, C ponto. Quando a gente chegou aqui, ó, no item 8, ó, 1 linha, 2 linha, 3 linha. Isso vem se repetindo há vários anos. Isso até dá uma segurança para a gente ter, ó, quando a gente bate a cara, ó, não houve mudança de novo, pelo menos na parte de assuntos específicos. Beleza? Então vamos lá. Mas o que aqui? Eu botei tal 2019, né? Ih, rapaz, 2020, hein, pessoal? Estamos vendo 2020, hein? Análise de balanço. Os índices são chave aqui, tá? Índice de liquidez, lucratividade, rotatividade, todos os índices, tá? Parte de alavancagem financeira operacional, beleza? E os índices combinados, eu usar mais de um índice aqui. Os livros, o livro base para essa matéria, análise de balanço do Asaf Neto, né? Edição 2020, edição recém-saída do forno, bem recente. Bom, senhores, com isso a gente fecha a nossa análise do edital 2020, tá? O edital 2020 para o concurso 2020 para a formação em 2021. Perfeito? Então, para finalizar, deixo aqui uma mensagem para os senhores, uma mensagem positiva, tranquilo? Que é do nosso excepcional, essa figura já nos deixou, né? H. Spence, não nos deixou não, né? Ninguém nos deixa, né? H. Spence Lewis, né? E diz assim: começai agora mesmo, fazendo de cada dia um dia de reconhecimento pelo que tendes. Porque às vezes a gente é muito, às vezes rancoroso, pessimista com a vida, com o que nós recebemos. Então, muda o disco ali, muda, o pessoal do disco de vinil, né? Muda o disco, muda o lado do disco, pelo menos, né? Tente pensar positivamente. Começa, ao invés de reclamar pelo que não tem, agradeça pelo que tem. Isso que ele está falando aqui. Em vez de um dia de lamentação pelo que não tendes, vamos de novo aqui. Começar agora mesmo fazendo de cada dia um dia de reconhecimento pelo que tendes, em vez de um dia de lamentação pelo que não tendes. E vereis que as portas do céu e as bênçãos do cósmico fluir-vos-ão mais abundantes que nunca. Dai graças ao Senhor, dai graças todos os dias. Então, se a gente conseguir mudar um pouquinho isso a cada dia, poxa, eu não vou reclamar disso que eu não tenho, não. Vou reclamar, vou agradecer pelo que eu tenho. Eu não tenho essa caneta, mas eu tenho, vou botar o mouse, eu tenho esse mouse, tá? Vou agradecer pelo mouse. A caneta deixa para lá. Depois, quando eu ganhar ela, eu agradeço por ela. Eu não vou reclamar pelo que eu não tenho. Poxa, eu não tenho aprovação, mas eu tenho capacidade de ser aprovado, mesmo. Então, eu vou agradecer por ter essa capacidade. Poxa, eu não tenho essa capacidade. Como assim você não tem? Acredite, você tem. Só tem que fazer por onde, tem que estudar agora. Porque é agora que a gente consegue. A gente não consegue mudar o futuro nem o passado, não é mesmo? A gente consegue mudar o agora. Então, agradeça pelo que você tem agora.
É uma dica, é um conselho, é um desejo que eu tenho para os senhores. Então, nesse ano, durante esse ano, estaremos formando construindo essa aprovação com os senhores. Cada disciplina, cada assunto, é sempre muito bom estar participando com os senhores dessa construção de conhecimento. E deixo sempre o nosso AVA aqui, o nosso fórum de perguntas abertos para os senhores trazerem a dúvida, para a gente solucionar elas e chegar na prova, ser só alegria, né? Quando a gente olhar lá, pô, essa questão eu sei, abre o sorrisão. Não gargalhar não, né? Porque para concentração ali, mas abre o sorrisão, vai confiante que os senhores irão conseguir. Perfeito? Então nos vemos nas videoaulas, na sala de aula e estudando sempre juntos, construindo esse conhecimento. Perfeito? Então, venha comigo!